Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. Que bom ter vocês aqui. Estamos aqui mais uma vez para responder questionamentos bíblicos, teológicos, assuntos importantes referentes à Bíblia. E você é o nosso convidado especial para participar aqui com a gente. É só enviar a sua pergunta para o meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Você envia a sua pergunta e vai aparecer aqui no canal Fala Sério Pastor com o seu questionamento, tá bom? Bom, fica com a gente porque hoje o assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre a questão do pecado contra o Espírito Santo. O que viria a ser o pecado contra o Espírito Santo? Então, não sai daí. Boa tarde, pastor Eleazar. Meu nome é Nancy, sou adventista, moro em Arco Verde, sertão de Pernambuco. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer, para tirar uma dúvida minha. É a mensagem que se encontra no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 29, que diz o seguinte: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Aí eu queria saber o seguinte: o que seria blasfemar contra o Espírito Santo? Como é que se blasfema contra o Espírito Santo? Essa passagem está na tradução da Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Eu não sei como está nas outras traduções, a escrita, mas na minha Bíblia está assim. O senhor pode me explicar? Obrigado, boa tarde. Muito obrigado, dona Nancy, por sua pergunta. Que pergunta interessante. O texto está em Marcos, no capítulo 3 e o verso 29, que diz: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Muitos jovens já me perguntaram isso, sabe? Muitas pessoas já me questionaram acerca desse assunto. Pastor, o que seria esse pecado, esta blasfêmia contra o Espírito Santo? Em uma outra passagem correlata, Jesus disse que o pecado contra o Filho será perdoado, ou seja, contra Jesus será perdoado, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Quer dizer, o Espírito Santo seria até mais importante do que Jesus? Por que você pode pecar contra Jesus, mas se pecar contra o Espírito Santo não tem perdão? Que pecado grave é esse que não tem perdão? Bom, para que nós entendamos qual é o pecado contra o Espírito Santo, a primeira coisa que nós precisamos definir é qual é o trabalho do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo e o que ele faz. Porque quando eu descobrir quem é o Espírito Santo, o que ele faz, qual a sua função, qual o seu trabalho, aí eu vou saber como que eu posso pecar contra ele. Percebe? Então, quando eu vou para a Bíblia me diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, 3 coisas o Espírito Santo faz. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando vocês estiverem em dúvidas em que caminho seguir, se vai fazer aquilo que é certo ou errado, aí a Bíblia diz assim: ouvireis de trás de vós uma voz, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quando a gente está para fazer algo errado, ou quando a gente faz algo errado, vem na nossa mente aquela informação, aquele que a gente chama de peso na consciência, a voz da consciência. Na realidade não é a consciência em si, mas é o Espírito Santo falando à nossa mente, ao nosso coração, que nós estamos no caminho errado. Portanto, é ele quem faz esse trabalho, é ele quem executa esta função de nos convencer, de mostrar o caminho errado, de mostrar que nós estamos trilhando um caminho que não é o caminho estabelecido por Deus. Esta é a função do Espírito Santo, nos convencer. Bom, dito isto, entendendo qual que é o trabalho do Espírito Santo e que o trabalho dele é realmente convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como que eu poderia pecar contra o Espírito Santo? E quando eu era criança eu ficava pensando assim: será que se eu xingar o Espírito Santo, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que se eu gritar com o Espírito Santo, será que isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que seria? E aí então
depois que eu tive a compreensão de qual o trabalho do Espírito Santo, qual a sua função, que é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, é ele quem me mostra a justiça, ou seja, aquilo que é correto, aquilo que é justo, mas ao mesmo tempo também é ele quem me mostra o que é errado, é ele quem me convence daquilo que é errado. Aí eu comecei a entender qual seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando o Espírito Santo está me dizendo por qual caminho seguir, me dizendo por qual caminho trilhar, me falando este é o caminho, andai por ele. E eu digo assim, eu não quero andar por este caminho, eu vou andar por este outro caminho. É aquele pecado deliberado. É aquele pecado que eu cometo sabendo que estou cometendo e eu permaneço nele e morro nele. Para este pecado não há perdão. Então, o pecado não confessado, este pecado que a pessoa premedita e mesmo assim faz e permanece nesse pecado, porque daqui a pouco alguém pode estar me assistindo e dizer, então, pastor, eu estou perdido porque eu já cometi pecados assim, eu premeditei, fui lá e fiz, será que eu estou perdido? Só a sua preocupação em saber se está perdido ou não já é uma evidência de que você não está perdido. E eu descobri isso em uma conversa com um amigo pastor. Eu era adolescente e eu perguntei, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Ele disse, não. Aí eu disse, mas como é que você tem certeza? Ele disse, porque você está me perguntando isso. Eu digo, mas quando eu fazia algumas coisas erradas, eu ouvia uma voz na minha consciência dizendo que eu estava errado, que eu estava pecando, que eu não devia fazer isso. E depois eu continuei fazendo os pecados e às vezes o mesmo pecado e de repente eu não estava mais ouvindo aquela vozinha da consciência. E agora, será que eu estou perdido? E ele disse para mim, não, porque quem pecou contra o Espírito Santo não está preocupado se pecou ou não contra o Espírito Santo. A pessoa que já pecou contra o Espírito Santo, ela está completamente entregue ao mal e a preocupação de será que eu estou salvo, se eu estou perdido, será que eu pequei contra o Espírito Santo ou não, não é uma preocupação existente no coração daquele que já pecou contra o Espírito Santo. Então o pecado contra o Espírito Santo é aquele pecado, e pode ser qualquer pecado, não é um ato específico, mas pode ser todo e qualquer ato que você comete, permanece cometendo, não se arrepende dele, e mesmo reiteradas vezes o Espírito Santo mostrando para você que caminho deve seguir, você continua praticando este pecado, não abandona o pecado, vive nele, até que as impressões do Espírito Santo são completamente desligadas de sua mente, a ponto de você nem se preocupar mais com a salvação. A pessoa não se preocupa mais com a salvação, não tem mais interesse na salvação, perdeu completamente o interesse no céu, e não é mais uma preocupação dela se ela está salva, se ela está perdida, se ela pecou ou não contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não atua mais em sua mente. E se a pessoa morre nesta condição, ela morreu perdida para sempre. Porque ela realmente cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Entretanto, se você me assiste e ao ouvir as minhas palavras, você se incomodou, você ficou incomodado, se no seu coração você sentiu aquela dor, dizer assim, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Será que o que eu fiz? Isso é sinal de que você não pecou contra o Espírito Santo, sabe? Se você está preocupado assim, será que eu estou perdido? Eu quero dizer para você que não é tarde para você recomeçar. Ainda há tempo. O Espírito Santo ainda dá oportunidades para você. Deus ainda oferece oportunidades para você. Se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, você não estaria preocupado com isso. Então, essa é a resposta que eu teria para este assunto. E eu espero que vocês tenham apreciado. Espero, dona Nancy, que Deus abençoe muito a sua vida e conduza os seus passos. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.